O homem não é fraco, não. Você falando filho. de derretimento de fígado, já vamos abrir, já quero abrir na polêmica, assim. Meu sogro é médico e tal, assim, toxicologista e tal. Não tem morte mais horrível do que esses remedinhos que estão mais disponíveis na farmácia pra galera pro fígado, né? Cara, Briga por namorar. O que tem de morte, de falência de fígado por bobagem? Mas toma o quê? O remédio mais barato da farmácia tá na tua mão. Se toma 5 em 48 não, horas. você sabe que assim, o máximo o que a gente tem hoje na farmácia, se você for olhar, né, é um poço para você fazer iatrogenia ou então para você se matar, né? Sem brincadeira, Bola. Pra você ter uma ideia, 250 medicações que você vende na farmácia sem receita, elas atrapalham o funcionamento da sua tireoide. Então o pessoal fica reclamando, é porque eu acho que meu metabolismo tá ruim, Tá meu metabolismo fraco, tá ruim. Cara, o que você anda tomando sem receita médica? Sem passar Esse no que é o médico, problema, né, irmão? né? Mas médico é o último que procura. Não, né? e mesmo coisa com receita, você acha que a negada não arruma? Ô, irmão. Eu conheço uns loucos aí que tomam coisa que nem o capeta toma. É, mas esses que eu tô falando que são fáceis, que eu não vou citar o nome, que é tipo semol, a pessoa toma, brigou com namorados ou namoradas. Aí dá aquela, né? Tô triste. Aí volta, faz aquela lavagem bacana, volta a namorar, né? Exato. E em 24 horas a pessoa morre. Não, e tem De medicação... falência do fígado. Tem medicação anti-inflamatória comum, né? Especificamente, que a dose letal é muito próxima daquilo que você toma por dia. Mas isso teria que fazer o quê? Teria que ser mais rígido essa coisa do médico da receita, sim. exatamente. Tanto que tem alguns anti-inflamatórios que você só compra com receita médica. Sim, né? perfeito. Mas esse, especificamente, a venda é liberada. E é curioso porque ele está num país, né? Ele vem de um país onde a venda do anti-inflamatório mais comum que tem é bloqueada. Porque eles falam que esse anti-inflamatório mais comum nesse país onde ele é produzido, né, ele causa anemia plástica, então ninguém pode usar. E é uma coisa que você dá para criança aqui no Brasil. E esse remédio que faz Legal, falência né? hepática... Legal, né? E esse que faz falência hepática, eles dão que... Você vai para os Estados Unidos, né, que é o país, você vai para os Estados Unidos, você acha de tudo que é jeito, né? Até na bala de goma. Para tratar até dor de sobrancelha. Ah, não, toma isso aqui. Toma isso aqui. E o bagulho transforma o fígado do cara num foie gras. E pra gente é difícil, porque, por exemplo, eu trabalho muito com exame de sangue, né? Porque a gente faz avaliação do pessoal que treina, então, o que é o problema, né? De você cuidar de uma pessoa que treina? A responsabilidade é 2, 3 vezes maior. Pra caralho. Você tá cuidando de uma pessoa que tá bem. Se a pessoa tá Exatamente, doente, supõe-se que ela pode morrer. E uma pessoa que tá bem? Você tem que suplementar, seria a palavra ou não? Na verdade, o que você tem que, em primeiro lugar, garantir a segurança. Não é porque a pessoa quer treinar que ela está bem de saúde. Carioca, você sabe que no meu consultório a gente faz pelo menos 2 diagnósticos de câncer por mês, cara. Sério? Ué, chega um cara que eu nunca vi, 40 anos de idade, nunca treinou, hábitos alimentares horríveis, já fumou ou fuma, tem histórico de uso de substâncias. Você acha que eu vou pegar, colocar ele do lado do profissional de educação física? Meu, vai lá, treina lá aqui, vai estar tudo bem. Passa uma série pra ele aí, tá tudo certo. Mas passa uma brava pra ele cansar. Você mata o cara rapidinho. O quê? Puta que pariu. E ainda mais agora do que a gente está passando o pós-pandemia, né? Porque o Covid ele mudou muito o que é a natureza do exercício físico. Ele causa algumas... Eu tenho mais preocupação com o pós-Covid do que com o Covid. Né? E mesmo as formas brandas. Né? Porque o que acontece? Você tem uma modificação do seu sistema inflamatório de forma completa. Então tem muita lesão miocárdica pós-Covid, né? E que você não detecta de exames comuns. Então, por exemplo, às vezes num ecodoppler, se não for uma lesão muito grande, aquilo passa despercebido. Então o protocolo lá na clínica é para paciente que faz atividade física fazer um exame que chama strain miocárdico. Porque ele avalia a deformidade do coração, como que o coração ele se molda para bater. Porque, na verdade, a gente aprende na escola, né? Que o coração bate assim. Ventrículo, átrio, ventrículo, átrio. Só que não é assim. Como que você tira água de um pano, por exemplo? Você aperta ele ou torce? Torce. O coração torce também. É mesmo. Ele bate assim, vira. Exatamente. Dizem que o coração do corintiano é o que mais torce.
Nossa, velho. Precisa conhecer um palmeirense, viu, cara? Porque olha, Tá o meu louco, cunhado e a minha mulher. Mandou, bobagem, mano. Ele tá rindo, ele tá achando engraçado. Cara, você Ele precisa mandou uma conhecer. piadinha Você fraquíssima. precisa conhecer o meu cunhado e a minha esposa, Jesus, velho. Você achou bom? Não. Por que você tá rindo? De nervoso. Acho que É que eu não pensei pra falar. é de nervoso, mano. O coração do corintiano é o que mais torce. Mas não fala isso na música. Nossa, O velho. coração do corintiano. Não velho. fala que é o que mais Doutor, torce. não me engano, meu coração é corintiano. Não tem a música? Então por isso que eu Tem. falei. Então, Entendi. é o que mais torce. Deixa. Mas vamos Obrigado. seguir, desculpa, doutor. É que veio na mente, eu não freiei. Opa, engasgou. Ai, velho. Por favor, E aí desculpa. ele bate torcendo. Ele bate torcendo. E o exame que detecta esse movimento de torcer é o speckle tracking, né? Quando você mede o strain miocárdico. Né? A gente tem nosso grupo, né? Doutora Renata Castro, doutor João Gifone. A gente tem alguns trabalhos que uns foram publicados, outros serão, né? Que é uma chamada... O quê? O nome do doutor já me veio besteira. João Gifone, velho. O que você pensou, que você ia Marlon? falar? O médico te atende com fone. Pai do céu, velho. João de fone. Eu falei, ô João, ele atende você assim, ó, pois não? Desculpa, doutor. O Didi Eu não vou Mocó tá fazer mais. impressionante, velho. Imagina. Pô, Desculpa, tá soltando piada de Não, quilo. É que eu sei, foi sem querer, doutor Paulo Musi, desculpa. É que eu... Você não vai conseguir falar, mas vambora, irmão. Desculpa, Ai, Paulo, ó. perdão, mas vamos lá. Eu peço desculpa. Meu Imagina, ó, só um disclaimer, não tô com Covid nada, pessoal. Isso daqui é asma braba. Não. Que sempre que a gente tá em Eu, maio, pior que a junho. verdade é que ele tirou uma puta bombinha tecnológica e deu. Mas essa torção do coração, o Covid fez o quê nessa? O que ele Ele atrapalhou? machuca o músculo lá dentro. E quando ele machuca o músculo, é como se o músculo cicatrizasse e endurecesse. Então, quando a gente pega o pessoal pós-Covid, o que a gente faz a avaliação? Uma das avaliações é fazer o strain miocárdico, é fazer esse exame Cara, speckle essa porra tracking. dessa Covid é uma desgraça. Cara, você acha que é só uma pós- gripinha, mas não é, né, meu? A gente acompanha Tá 50 efeitos colaterais Porra, por cara, conta dela. 50? Pra você ter uma ideia, 86% das pessoas, isso é artigo publicado, 86% das pessoas que tiveram Covid tiveram variação de quesitos de função psicológica. A gente está falando de ansiedade, depressão, transtorno ansioso misto, o que você imagina. Caralho, Bola, é velho. sério esse negócio, o pós. Por isso que você vê que o pessoal, sabe, a sociedade no geral, e principalmente agora que está numa fase de atenuação do vírus, que está todo mundo pegando, porque você aumenta a infectabilidade, mas você diminui a gravidade. Sim, né? sim. Aí tá todo mundo pegando. Só que esse pós, ele é uma coisa meio que não mudou tanto assim. Então a gente Tá. tem que rastrear esses 50 problemas. Tá em estudo ainda, né? Então a gente pega... Tá em estudo, né? O Covid ainda tá em desenvolvimento. Ah, sim. Ainda anda, É muito, um- muito novo. É muito né? recente. É muito recente. Muito novo, né? Então a gente tem acompanhado, por exemplo, massa óssea, paciente nosso que tinha alteração de massa óssea, ele teve regressão de massa óssea no período. Cara, foi uma coisa bem Caralho, difícil. E velho. pra gente que lida com exercício, por que foi mais difícil? Porque de uma hora para outra, vamos fechar a academia. Sim, Eu sou a seguinte, tá? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, perfeito. tá bom? Perfeito. Vamos fechar a academia? Tá bom, vamos. Pra não aglomerar. pra Agora não- vamos deixar trem aberto, metrô aberto, vamos fazer show. Restaurante no sentado pode? Pera aí. Engordar pode? Não, aí você entra no restaurante de máscara, você senta na mesa e tira a máscara. Aí não tem problema, Ah, só vai a gente. Covid em pé. E academia Ah. fechada. Sabe, eu acho isso uma palhaçada. A maior palhaçada é a academia de condomínio. O pessoal não se atentou que assim, condomínio não é academia. E eu levantei essa questão do condomínio na época para o síndico, né? E ele ficou meio engasgado Bravo. comigo. Eu falei assim, porque é uma academia. Eu falei assim, qual que é o CNPJ dela mesmo? É que o discorda. Eu falei assim, você pode concordar ou discordar. Eu tô te fazendo uma pergunta objetiva. Qual que é o CNPJ da Da academia, academia. fulano? Ah, mas aqui o governador falou que isso aqui é área comum do prédio, não pode. Então, só que a área comum, como é que você proíbe as pessoas que moram num prédio de andar? O elevador é área Andar comum. pode, não pode é usufruir dos espaços para entretenimento. Então, mas quem falou que academia é entretenimento? Treinamento não é entretenimento, é saúde. É. Então não pode passar na portaria também, seria isso? Você não pode passar na portaria. E outra. Ah, tá. Então você não pode ter academia do prédio aberta. Vamos Certo. pensar por aí. Então tá bom. Você pode ter funcionário vindo, porque a academia é a circulação interna das pessoas que moram no prédio. Uhum.
Mas você pode vir a sua empregada, seu empregado, O pode vir o seu porteiro. motorista. Isso aí não tem problema. É mais risco de vida, né? Por isso que fica. Ele sai e volta, né? Não, é porque Exatamente. é risco de vida. Não, é risco de vida. Imagina se todos os funcionários não fossem trabalhar, a galera ia morrer de fome. É uma questão de Exatamente. sobrevivência. Não, lógico, mínima. Não, mas o que eu óbvio. digo para você, o que eu entendeu? digo Mas para eu entendi o que você ele está dizendo. Eu entendi o que você é está o falando. bom senso. Então você fecha a O bom circulação senso, interna exatamente. e você deixa aberta a circulação externa. Então é uma falta, na realidade, de inteligência e boa vontade. Foi Se bem que eu política, acho né? que Foi política. Se bem que eu acho que não é boa vontade. Eu acho que tudo é inteligência. Porque uma pessoa inteligente não prejudica uma outra por objetivo. Né? Você sabe que a vida ela dá volta, meu amigo. Tem uma hora que você pra está por cima, você caralho, está por é. baixo. Uhum. Então você vai prejudicar uma pessoa aqui, tua vida vai rodar. E roda, viu, meu amigo? Roda. Roda. Pode ter E assim, certeza. A falta de boa vontade, se a gente quiser ser muito, como é que fala? Eufemístico. Né? Uhum. Vamos usar um eufemismo, né? Uhum. A falta de boa vontade vamos sentar analisar o que a gente precisa. Por quê? Para as pessoas que treinam, ficar sem treinar é uma situação patológica. Pra você ter uma ideia, o cara que treina, depois de 14 dias sem treinar, ele dobra a quantidade de gordura visceral, que é a gordura que você fica entre os órgãos. E essa gordura, ela gera inflamação. Mas você diz o cara que treina profissionalmente? Não. O cara que treina. Pra você ter uma ideia, se você só caminha... A esteatose, né? A esteatose, sei lá. Não faz só caminho Aí é que de ele vai fígado. fazer uma piadinha. Não vou fazer mais Já não, ele prometo. lança. Foi sem querer. Já ele lança. Eu não vou fazer mais. Você juro. andou só caminho. Não vou falar isso não. Desculpa, doutor. Foi sem querer. Já é. Vou mandar não. Vai, Didi. Não vai mandar? Não vou mandar não. Fica tranquilo. Entendi. Não precisa ser um atleta profissional. É TikTok. Entendi. O cara que faz uma caminhada, quando ele para por 2 semanas, já é o suficiente para ele dobrar a gordura visceral. Qual que é o problema disso? Porque você fala de gordura, a pessoa pensa que é uma coisa estética, não é. Gordura visceral, ela gera inflamação quando ela é acumulada. Quando você gera essa inflamação sistêmica, é como se o organismo ele percebesse uma agressão. Uhum. Quando ele percebe uma agressão, ele se molda para essa agressão. E o que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, gera resistência à insulina. E se você perdura isso por muito tempo, você fica numa situação que você pega um cara que era extremamente saudável e você coloca ela numa condição de falta de saúde. Perfeito. Sabe? Por isso que eu te falo que faltou boa vontade, faltou clareza de pensamento. Mas assim, não é de surpreender, né? Porque quem tomou decisão não foi médico, né? E o pessoal exigiu dos médicos, né? E aí eu coloco capitaneado pela mídia. Né? A mídia ela exigiu dos médicos que os médicos tivessem não é um consenso, é um discurso único. Uhum. Cara, Dentro da caixa, né? então, ou seja, prova que a mídia não sabe nada de medicina, né? Porque quando você junta 10 médicos, é para Mídia juntar... ou jornalismo. Pode 10... falar o jornalismo brasileiro, não Cara, tem problema. Esse O jornalismo. O jornalismo militante. É isso aí. Não, o jornalismo. Porque um vai embalando no outro e tem medo de discordar, porque se discordar vai dizer que é do outro lugar. Aí fica essa palhaçada. E aí o que acontece? Eles exigiram que os médicos tivessem uma única opinião. E, carioca, quando você junta 10 médicos, você tem 10 opiniões diferentes. Claro. Com certeza. E é por isso que avança a Isso medicina, pra né? todo, acho que Exatamente. quase todo campo você vai ter opinião diferente. E eles querem que a gente tenha isso docilmente. Cara, reunião médica é quebra-pau, cara. Eu imagino. É assim, ninguém levanta a voz, doutor, mas assim, se você levar pro lado pessoal, se tivesse uma figurinha icônica, você ia ver os caras se pegando tipo Street Fighter, é Hadouken com voadora, cara. Não tem muito Deve ser foda. pra onde sair. Deve ser foda. E quando eles viram que isso não acontecia, o que eles vão fazer? Pô, os médicos estão mostrando, têm dúvida, né, em relação a, inclusive, como você comunica com a população, porque tá na regra de ética médica, se você olhar na norma do Conselho de Medicina, que você não pode aumentar ou assustar seu paciente, aumentar a gravidade de uma doença. Sim. Agora, como é que você vai falar a realidade de uma doença que você ainda não conhece que está acontecendo? Então, para mim, a mídia foi assassina, cara, sabe? Político foi assassino, político falando, né? Eu lembro do Ricardo Zimmermann, que é infecto, excelente médico do Sul, ele enfrentou esses caras de peito. Ele virou e falou assim, eu quero saber onde que é o ambulatório do fulano de tal, que eu vou mandar os meus pacientes para ele cuidar. Larga a mão de ser besta. E os Cara, psiquiatras? Verdade isso. E os psiquiatras, O filho? que tem os psiquiatras? Porra. Então, tá igual a produção de carro, não tem peça para repor.
Mas também... A demanda É, não tem ué. horário. O povo enlouqueceu. Além de você ficar trancado em casa, além de você ficar... É que na época, até um tempo atrás, foi a época que teve mais terminar casamento, que o cara não convivia com a mulher 24 horas. Ué, na Europa, uma taxa de 70% de aumento de divórcio. Exatamente. E aí, o que eu acho que falta? Porque assim, tudo que eu falei aqui, a gente vai ter os comentários, vai ter o pessoal falando, mas uma coisa eu desafio alguém a negar. Será que não era o momento de pôr mais a mão na cabeça e o ouvido no coração e falar mais do sentimento do que da vontade e da raiva? As pessoas falaram com o fígado, elas não falaram com a cabeça. Então era aquele vômito de raiva. Falou com bandeira, eu já... Por razão, exatamente. Falou com bandeira, pai. Aí, meu, aí acabou. Tigra-tica-tica-tá, 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 tigra-tica-tica-tá.